Questão 103 do Caderno Azul, Enem 2019, tem assim: estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Aqui, na primeira imagem, nós temos o esquema do biochip, né? E abaixo nós temos como é que ele funciona. Nós colocamos o soro do sangue nessa ponta do biochip, onde ele vai seguir um fluxo espontâneo, vai passar por aqui, onde tem enzimas, tá? Aqui nós vamos ter enzimas, e enzimas são proteínas que têm uma única função: acelerar reações químicas. E substâncias que são utilizadas para esse fim são chamadas de catalisadores, tá? Catalisadores. Então, as enzimas são substâncias catalisadores para acelerar as reações metabólicas. Depois, o produto dessa primeira reação vai reagir no final com iodeto de potássio, alterando a cor. Tá certo? Então, se tiver excesso de glicose, ele vai passar por esses dois processos e no final do biochip ele vai dar uma cor mais intensa ou menos intensa, e a gente vai saber se, de forma indireta, como é que está a concentração do açúcar da pessoa no sangue, e vai saber aí se a pessoa é diabética ou não. Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, a conversão da glicose do sangue em ácido glucônico, gerando o peróxido de hidrogênio. Então tá aqui, certo? As reações todas. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons de iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é: item A, análise. Vamos lembrar, análise é uma reação em que você tem uma única substância que se transforma em várias, por um processo externo, por um estímulo externo, né? Você tem uma substância que foi submetida à corrente elétrica e se transformou em outras substâncias, tá? Quando é corrente elétrica, nós chamamos esse processo de análise de eletrólise, tá? Inclusive é uma parte da eletroquímica que nós estudamos. Se for calor, é pirólise, e se for luz, é fotólise, tá bom? Análise também pode ser chamada de decomposição. Bom, se a gente analisar as duas equações que foram mostradas, não há essa possibilidade, não tem essa condição, né? Eu não tenho um único reagente gerando vários produtos, ok? Então está descartada a análise. B, síntese. A síntese é o contrário da análise. Tá? Enquanto a análise é uma única substância, um único reagente se transformando em vários produtos, a síntese é o contrário. É quando você tem várias substâncias reagindo para formar um único produto, tá certo? E a gente não percebe isso também nas duas equações, beleza? C, oxirredução. De novo aqui, tratando sobre oxirredução, né? Reações de oxirredução ou reações redox são reações que acontecem mudando o NOx das espécies químicas. Então, para você verificar, você tem que ter um pouco de paciência, porque você vai ter que calcular o NOx de todas as espécies químicas. E vai ver se vai variar, tá certo? Você vai ver se vai haver mudança do NOx. Se houver mudança de NOx de alguma espécie química, sim, essa reação ela é de oxirredução. Se não, ela não vai ser, tá certo? Por exemplo, na primeira equação, nós temos aqui a mudança do NOx do oxigênio, por exemplo. O oxigênio, ele que tem NOx zero na primeira situação, porque é uma substância simples, passa a ter um NOx menos 1. Tá? Para quem viu as aulas sobre NOx, certo? NOx é o número de oxidação, né? É a carga elétrica de uma espécie, né? de um átomo. E existem algumas regras. Tá? Quando a substância é simples, por exemplo, como é o caso do oxigênio, aqui o O2, o NOx é sempre zero. E geralmente, quando o oxigênio está formando alguma molécula, ele tem NOx menos 2. Mas no caso dos peróxidos, é menos 1. Então a gente está vendo que o oxigênio está mudando o seu NOx. Tá certo? Ele está passando de 0 para menos 1. E nós temos outra situação aqui também, ó. Nós temos o oxigênio da água com o NOx menos 2 passando para menos 1.
Tá? Então nós temos aqui de 0 para -1, nós temos uma redução, tá certo? E do -2 do oxigênio da água para o oxigênio do peróxido, está passando de -2 para -1, está aumentando o NOx, então está havendo uma oxidação, tá certo? Alan, pode isso acontecer? Pode. Né? Aconteceu uma reação de redução, uma reação de oxidação, em que formava-se o mesmo produto, que é o peróxido, tá certo? Pode sim acontecer. Bom, e na segunda equação nós também temos aqui mudança de NOx, né? Aqui o iodo não muda, tá? Ele tem aqui NOx -1, tá certo? Mas olha aqui o oxigênio, que tem NOx -1, né? Do peróxido. Ele vai novamente formar aqui a água com oxigênio -2 e vai formar o gás oxigênio com NOx 0, porque é uma substância simples, tá certo? Então, está havendo mudança de NOx, tá? Está havendo mudança de NOx, significa que é uma reação de oxirredução, portanto, o item correto é o item C. Alan, o que é uma reação de complexação? É quando nós temos uma reação entre um complexo com um cátion metálico, tá? Um exemplo de um complexo que é muito utilizado no nosso dia a dia é o EDTA. EDTA. É uma molécula orgânica muito grande, tá? Que é capaz de interagir com alguns cátions, como o cátion magnésio, o cátion ferro e por aí vai, certo? Ele é muito comum nas margarinas, por exemplo, em muitas substâncias, tá certo? Ele vai servir como estabilizante. Então, pode dar uma olhada nos rótulos de alguns produtos da sua geladeira que você pode encontrar o EDTA. Ele é um complexo, nós chamamos de complexo, tá? E ele tem a capacidade de reagir com alguns cátions metálicos. E o item fala que é ácido e base, né? Não é uma reação de ácido e base, porque reações de ácido e base são aquelas reações de neutralização. Nós não temos nenhuma participação de um ácido nem de uma base aqui, beleza? Por isso que o item correto é o item C. Bacana? Valeu!